Era um pouco mais de 9 horas da manhã quando Jonas Donizete chegou à escola onde vota no Jardim Leonor para cumprir um dever e também colaborar com a sua eleição. Estava ao lado da família. Bom trabalho, viu? Votou. E depois acompanhou a filha mais velha até a sessão. Aos jornalistas, defendeu o grande argumento de sua campanha, a renovação. Eu acho que o próximo prefeito ele tem como primeira responsabilidade resgatar a esperança do povo campineiro. Em seguida, Jonas Donizete ainda cumpriu alguns compromissos como candidato. Visitou sessões eleitorais, acompanhou o voto do candidato a vice e depois veio para o apartamento dele aqui na região do Taquaral para assistir a apuração junto com a mulher e as 2 filhas. Ao contrário dele, muitos militantes foram para a porta do comitê eleitoral, todos com a bandeira do partido e aguardando o resultado. Por volta de 6 horas da tarde, com 70% das urnas apuradas e com boa vantagem sobre o adversário, Jonas apareceu na sacada. Depois de ter a vitória confirmada matematicamente, ele concedeu à EPTV a primeira entrevista como prefeito eleito. Jonas, boa noite. Inicialmente, parabéns pelo resultado. Como é que você avalia esse resultado? Primeiro eu quero reconhecer a mão de Deus nos abençoando nessa campanha, agradecer ao povo de Campinas que esteve conosco desde o princípio. E eu acho que o povo votou pela renovação, para virar a página de um passado ruim da nossa história. Quero cumprimentar o meu adversário que também enriqueceu democraticamente a disputa e dizer que a minha disposição é fazer um governo de paz para a nossa cidade, que traga de volta o progresso. Os primeiros cumprimentos foram dos vizinhos. Depois ele foi para o comitê no Jardim Leonor, onde foi recebido por milhares de pessoas. Já dentro do prédio houve tumulto. Assessores e o próprio Jonas pediram ajuda aos militantes. Eu queria pedir que as pessoas recuassem um pouco, por gentileza. Neste momento, o prefeito Jonas Donizete concede uma concorrida entrevista coletiva, muito tumultuada. Há muitos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas e também muitos militantes aqui no Comitê Eleitoral. Nós fomos eleitos com 58% dos votos, mas vamos governar para 100% dos campineiros. Campinas não terá um prefeito que sectariza pessoas pelo partido que ela milita. Campinas não terá um prefeito que faça divisão na nossa cidade. Mineiro de Monte Belo, Jonas Donizete tem 47 anos e está há 20 na política. Foi 3 vezes vereador, 2 vezes deputado estadual e na última eleição conquistou o cargo de deputado federal. Foi a 3ª vez que ele se candidatou à prefeitura de Campinas e a primeira em que venceu. A festa ontem terminou em cima do trio elétrico e debaixo de chuva. Eu compartilho com vocês a alegria dessa vitória. Um abraço a todos. Uma comemoração merecida depois de tanto tempo de trabalho, uma campanha cansativa, né? Pois é, inclusive o prefeito eleito está com a gente aqui no estúdio. Primeiro, claro, prefeito, parabéns pela vitória. Vamos começar analisando aí os números que nós trouxemos nesse segundo turno, porque no começo, logo depois, terminou o primeiro turno, o senhor entrou nessa segunda jornada agora em busca do voto do eleitor, parecia o candidato ali do PT, teve um acréscimo grande, já mostrava ali que seria uma disputa acirrada. Naquele momento, o senhor achou que poderia não dar certo, não ter? Algum momento da campanha o senhor imaginou, não vai dar certo? Olha, Luciane, eu sempre confiei na vitória, né? Claro, humanamente, eu acharia melhor se tivesse concluído no primeiro turno. Porém, a vontade do eleitor é sempre soberana. E eu vejo hoje que ter o segundo turno foi uma coisa boa. Eu acho que permitiu à cidade se aprofundar mais nas ideias. Aí no segundo turno, houve um movimento grande de lideranças nacionais que vieram tanto para me apoiar quanto apoiar o meu adversário. E nós começamos a campanha numa situação de liderança, o que não é fácil você manter até o final, né? E terminamos com uma boa vantagem dos votos. Então eu acho que o segundo turno serviu para valorizar ainda mais a nossa vitória. E eu vejo que foi algo positivo desde o início até o final e agora a nossa responsabilidade aumenta no governo a partir de 1º de janeiro. Prefeito, como a Luciane bem observou, né, o segundo turno mesmo começou com uma disputa bem acirrada e houve essa vantagem que o senhor citou aí bem no finalzinho do segundo turno. A que o senhor atribui isso? Tem alguma coisa a ver com os ataques do candidato Márcio Postman? O senhor acha que não tem nada a ver?
Eu acho, Eduardo, que tinha uma expectativa que eu ganhasse a eleição no primeiro turno, né? Faltou muito pouquinho. Aí, por fatos de eleições passadas, em que houve viradas no segundo turno, cria aquela ansiedade nos nossos correligionários, na população. Mas aí depois eu acho que vale a liderança, vale a tranquilidade do líder. Eu me mantive tranquilo desde o primeiro momento, acreditando que nós poderíamos ganhar também o segundo turno, como fizemos, né? Fomos, aliás, ampliando essa vantagem e terminamos aí com quase 16 pontos de vantagem do adversário. Vou fazer uma pergunta para o Jonas Donizete, que está no nosso estúdio aí. Jonas, boa tarde. Eu gostaria de saber se os partidos que o apoiaram durante aí as eleições vão ter cargos no primeiro escalão. Olha, não houve nenhum comprometimento nesse sentido para a questão do apoio. O primeiro critério para compor o primeiro escalão será a competência e o comprometimento com a cidade de Campinas. Nós vamos fazer um governo voltado para metas, para soluções dos problemas da nossa cidade. Teremos metas de curto, médio e longo prazo. E essas metas nós vamos depois, todos, concluindo um período, fazer uma avaliação dessas metas. E esses partidos que estiveram conosco podem sim compor a nossa administração, mas o primeiro critério será a competência e pessoas que Campinas conhece. Isso eu posso assumir essa responsabilidade com a população de Campinas. Eu gostaria de aproveitar essa questão, né, para falar também sobre o processo de transição. O senhor já deve começar ainda essa semana? Já tem uma previsão de quando esse trabalho começa? Eu recebi hoje um telefonema do atual prefeito, Pedro Serafim, me cumprimentando pela vitória, se colocando à disposição. Eu acho que é importante que nós tenhamos esse período agora de conversa, de diálogo, de entendimento, para que Campinas não sofra nenhuma interrupção de continuidade administrativa, para que eu possa passar para o atual prefeito também as visões que eu tenho para a minha administração a partir de janeiro, enfim, ter um entendimento, e eu acredito que tanto ele quanto eu vamos também declinar alguns nomes para ter essa conversa nesse período até janeiro. Mas eu pretendo supervisionar pessoalmente essas questões. E na questão do apoio da Câmara, eu só queria dizer para a população que nós vamos mandar bons projetos para a Câmara. E eu espero que os vereadores tenham a visão crítica, mas naquilo que seja bom também para a cidade, eles apoiem, porque Campinas precisa dessa união de forças nesse momento. Uma boa tarde, terminamos com as imagens deste momento importante para a democracia.